Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2025. Ontem não pudemos gravar o nosso vídeo com a nossa leitura, mas hoje estamos aqui para continuar. Talvez vocês vão ouvir um pouquinho de barulho de um ventilador aqui que está me ventilando, porque aqui em Goiânia está muito quente, aí eu tive que ligar o ventilador. Hoje nós vamos ler segundo livro de Samuel, capítulo 8. Mas antes de fazer a leitura, aquele convite, deixe seu motivo de oração nos comentários deste vídeo. Após a leitura de hoje, nós estaremos orando por aqueles motivos deixados até no vídeo anterior e amanhã continuaremos orando sobre os pedidos deixados até hoje, assim sucessivamente, tá bom? Vamos à leitura de hoje, segundo Samuel capítulo 8. Se você está com sua Bíblia aberta aí já, acompanhe a leitura da palavra de Deus que diz: Depois disso, Davi derrotou os filisteus e subjugou-os, e tirou do controle deles Meteg e Amar. Então, Davi conquistou uma cidade aí dos filisteus, provavelmente uma cidade importante. Davi derrotou também os moabitas. Ele os fez deitar-se no chão e mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das duas primeiras medidas da corda eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. Assim, os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe impostos. Davi foi o instrumento de Deus para cumprir uma promessa do Senhor de que daria toda a terra de Canaã para o seu povo Israel. E ele o fez por meio de Davi. Josué começou a conquista, não conquistou todas as nações, todos os povos. Israel fez acordo com povos cananeus aos quais Deus tinha proibido que eles fizessem esses acordos. Deus os castigou, fortaleceu essas nações que muitas vezes oprimiram o povo de Israel. Somente agora, séculos depois, no reinado de Davi, Davi vai realmente conquistar toda a terra de Canaã que Deus havia prometido ao povo de Israel. Versículo 3. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá, quando Hadadezer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Então, Davi está conquistando até para além das fronteiras de Canaã, né? Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Quem se levantava contra o reinado de Davi, Davi derrotava juntamente com o seu exército. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Essa palavra é muito importante. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ele ia. E Deus promete vitórias a nós quando nós andamos em submissão às suas ordens, à sua vontade. Deus promete guiar o nosso caminho com êxito. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer. De Tebá e Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer, o rei Davi levou grande quantidade de bronze. Então, Davi está ficando muito rico de ouro, bronze, prata e outras pedras preciosas e outras riquezas. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. Então, o Tou, rei de Amate, agora parabeniza Davi e se torna um aliado de Davi aí pela vitória contra o reino de Hadadezer, que era tido como inimigo do Tou.
Talvez vocês estejam ouvindo aí o latido dos cães aqui dos vizinhos e até da cadelinha aqui de casa. Não se incomodem com isso. E com Jorão mandou todo tipo de utensílios de prata, de ouro e de bronze. Então o Tou mandou o seu filho aí, Jorão, para ir parabenizar, saudar e parabenizar Davi, levar presentes ao rei Davi pelas conquistas que ele tinha feito, e isso representava se tornarem aliados. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e com o ouro tomados de todas as nações que havia subjugado. Então Davi sempre consagrava as suas conquistas ao Senhor, em culto ao Senhor. Edom e Moabe, os amonitas e os filisteus e Amaleque, Edom e Moabe, os amonitas e os filisteus e também Amaleque. Esses são os reinos que ele conquistou aí, subjugou. Também consagrou os bens tomados de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, meio parente de Israel, que fez oposição a Israel quando Israel vinha do Egito para a terra prometida e queria passar pela terra dos edomitas. Agora o Davi os vence na batalha e a fama de Davi cresce cada vez mais. Versículo 14: E ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Você vê aí pela segunda vez esta fala aí do escritor a respeito de Davi. No versículo 6 isso foi dito, e agora no versículo 14 isso foi dito mais uma vez. Que o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. E Deus tem vitória para aqueles que são fiéis ao Senhor e que depositam sua fé em Cristo. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zerui, era o comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Então aí estão os oficiais de Davi que o auxiliam, o assessoram aí no seu reino próspero e conquistador, estabelecendo o verdadeiro reino como Deus havia prometido para o povo de Israel. É claro que esse reino tem uma aplicação espiritual que só Cristo, ele é o Rei dos Reis e o do Senhor dos Senhores, e ele é quem dá continuidade eterna à dinastia de Davi. Que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar? E eu vou ler aqui todos os pedidos de oração que os irmãos têm me mandado e que eu tenho anotado. Para quê? Para depois nós orarmos por esses pedidos e também para que nas suas orações particulares tente lembrar de alguns pedidos desse aqui e se junte a nós nessa corrente de oração e oremos uns pelos outros. Oremos pela irmã Nájila, que passou num concurso e está esperando ser chamada, para que ela seja chamada em breve para ocupar a sua função. Oremos pelo irmão Julião, esposo da irmã Nájila, para que Deus lhe abra uma porta de um novo trabalho. Oremos pela irmã Lídia, mãe da irmã Nájila, ela tem complicações com o diabetes, afetou a sua visão. Que a fé da nossa irmã Lídia não desfaleça. Oremos pela saúde da irmã Valderis, que é tia da irmã Nájila, está num tratamento médico, precisando de uma cirurgia. Oremos pela Letícia, filha da nossa irmã Luzinete, também está com tratamento médico, que Deus oriente os médicos que estão tratando dessas irmãs. A irmã Raquel pede pela salvação da sua família, a irmã Maria Luzimar pede pelo retorno dos seus filhos para os caminhos do Senhor. Pede pela sua própria saúde do seu esposo, irmão Raimundo Nonato, ambos já idosos e com os problemas que advêm da idade mesmo. Então, oremos por esta família.
A irmã Silvia pede oração pela salvação da sua família. A irmã Lucinalva pede oração pelos seus irmãos, especialmente o Luiz Henrique, que tem tido conflitos entre eles, né, para que Deus restabeleça e transforme, né, cada um. O irmão Francinaldo pede pela cirurgia do seu pai, José Norato. Vamos orar por ele. Se o irmão Francinaldo puder nos dar essa informação, se a cirurgia já aconteceu, como é que está isso, e se o pai dele também já se comprometeu com Cristo, oremos por isso. A irmã Iraci pede pela saúde dela mesma e do seu esposo, o irmão Luiz. A irmã Raquel pede pela sua mãe idosa, que tem Alzheimer, dona Nair. Pede pelos cuidadores, que às vezes têm tido conflitos com os filhos da idosa, né? Para que haja um clima bom ali no cuidado com aquela idosa. Oremos pela saúde da irmã Aldair. A irmã Marlene pede pelo retorno dos filhos aos caminhos do Senhor, estão afastados. Eu continuo pedindo oração pelo meu primo Alex, que precisa fazer uma cirurgia na cabeça, tirar um tumor que está lá. Oremos pela restauração do casamento da Patrícia e do Gilvan, pedido da irmã Raquel. Oremos pela restauração do casamento do Paulo e a Madalena, inclusive o Paulo é irmão da irmã Raquel. Passamos pela salvação destes casais, algum que eventualmente ainda não seja convertido a Cristo, para que se renda ao Senhor. A irmã Ana Lúcia pede pela sua filha Ana Beatriz, para que ela possa ter ânimo aí para cumprir o propósito da sua existência. A irmã Silvia pede pela sua própria saúde. A irmã Marilene pede pelo seu filho Oséias, ele precisa de libertação. O irmão Clodenir, aqui da nossa Igreja Batista da Redenção, pediu por uma cirurgia que ele vai submeter nos olhos. Oremos pelo nosso irmão Clodenir. A irmã Tânia, de Cuiabá, Mato Grosso, pede pela salvação do Rian e da Daiane. A Daiane é sua filha adotiva. E ela pede pelo segundo filho do casal Rian e Daiane, que tem lá um certo grau de autismo. Oremos, então, por esses motivos de oração. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado pela noite de paz, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela proteção com que nos tem cercado. Obrigado pelo novo dia, nova oportunidade, novas realizações, novas experiências e novos aprendizados. Muito obrigado pelo privilégio de acordar com saúde e podermos cuidar dos nossos afazeres. Muito obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento. Muito obrigado por esse meio de comunicação que nos une em torno da sua palavra, com a qual nós alimentamos o nosso espírito e oramos uns pelos outros. Muito obrigado, Senhor, de todo o nosso coração. E agora colocamos diante do Senhor cada um desses pedidos que foram mencionados aqui. Ó Pai, não conseguimos nos lembrar de tudo, mas o nosso Deus onisciente conhece. Pedimos por aquele casal que a nossa irmã pede, pelo próprio casal, para que Deus os atraia para si, para que Deus dê harmonia ao casal, cuida do filho do casal que tem aquele problema de autismo, em nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso, oramos pela cirurgia a qual meu irmão Clodenir vai se submeter. Ó Deus, abra as portas para que se concretize no tempo certo e seja bem sucedido e lhe proporcione bem-estar. Clamo, ó Deus, por aqueles casais que precisam de restauração. Irmã Raquel pede pelo seu irmão e por outras pessoas conhecidas dela. Ó Deus, se algum ainda não é convertido a Cristo, que o Senhor os atraia para si. Ó Deus, estabeleça a harmonia entre os casais, que os maridos amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, e que as esposas sejam submissas aos seus esposos como a igreja é submissa a Cristo, e que o amor reine em cada lar. Ó Deus maravilhoso, opera na vida daqueles que estão desviados. E nos lembramos dos filhos da irmã Marlene, dos filhos da irmã Maria Luzimar e outros familiares nossos que são mencionados aí nos pedidos de oração, pelos quais meus irmãos oram cada um individualmente nessa hora. Traz, ó Deus, para os seus caminhos, usa-nos para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cuida dos que estão enfermos, e aí lembramos da irmã Maria Luzimar, do irmão Raimundo Nonato, na idade avançada.
Renova as forças da sua serva que tem que cuidar do seu esposo, que tem problemas com esquecimento. Ó Deus, abre as portas para que a irmã Nájila possa ser chamada para o concurso ao qual foi aprovado, que o irmão Julião tenha uma nova porta de trabalho. Que, ó Deus, esteja cuidando da irmã Lídia, ó Deus, com aquelas complicações com o diabetes, faça milagre na vida da sua serva, sustenta ali a fé. Cuida da irmã Letícia, meu Deus, da irmã Valderice, precisa fazer um tratamento, uma cirurgia. Ó Deus, abre as portas para que essa cirurgia ocorra e assim cada um dos pedidos que meus irmãos deixaram aqui, que eu não me lembro nesta hora, e que meus irmãos nas suas orações clamam ao Senhor em nome de Jesus, opera a favor do seu povo. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior de todas as bênçãos. Através do seu sacrifício na cruz, perdoou os nossos pecados, nos reconciliou com o Pai. Encheu o nosso coração de esperança, nos libertou e tem nos libertado com a sua palavra. Louvado seja o seu santo nome. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus. Aguardo vocês. Um grande abraço a todos.